Senhoras e senhores, daremos seguinte ao quadro dos debates. Convidamos os palestrantes e o mediador, professor Guilherme Ramon Garcia Marques, da FGV e da SM, a assumir os seus lugares na plataforma. Vou aumentar o ar. Bem, senhoras e senhores, satisfação enorme estar aqui representando a Fundação Getúlio Vargas, a SM, Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, diante de uma audiência bastante qualificada, expositores brilhantes, né? Nos brindaram com essas apresentações bastante magníficas sobre os respectivos temas. E separei algumas perguntas já, inclusive, nos comentários sobre cada uma dessas apresentações, que eu vou formular por aqui. A apresentação da professora Elaine Marcial, brilhante pensar os modelos para pensar processos globais de decisão em um mundo repleto de incertezas, um futuro repleto de incertezas, se for acontecendo, guerra da Ucrânia, pandemia, coisas que a gente, há 5 anos atrás, a gente não imaginaria ver. Devo dizer que, inclusive, aqui na nossa América do Sul, nós estamos começando a vivenciar algumas coisas que também não imaginávamos. A Venezuela pensando em integridade territorial haitiana, como é que isso vai se desenvolver no futuro. Então, tem uma série de cenários que compõem elementos de certeza que estão cada vez aumentando e criando uma situação que a gente precisa sempre estar tentando intervir sempre o próximo passo. A importância de se dominar diversas técnicas, diversas metodologias dos cenários prospectivos, como lidar com essas certezas, ter muito importante. E um ponto que nos coloca um certo esperança, o papel da tecnologia, muitas vezes aparecendo como uma solução imprevisível, mas absolutamente bem-vinda para problemas vigentes. Tanto no caso do automóvel, nos livros do problema dos cavalos. Por outro lado, nós temos outros problemas, como isolar, aquecimento global, toda essa questão que a gente está vivenciando hoje. E aí, se nos colocar me coloca uma pergunta que eu lhe faço diretamente, que é o aumento desses setores de certeza. Está vivendo não só a questão de pandemia, a gente certamente vai viver outras pandemias no futuro, terrorismo, guerras, questões demográficas, com seus impactos sobre os transferes para o crescimento econômico, sobre o gasto público, as dívidas públicas. Bom, será que a gente está acompanhando a velocidade com a qual esses setores de certeza estão surgindo? Antes, a senhora continuava por fazer a rodada para todo mundo, até para todo mundo pensar um pouquinho nas suas respectivas respostas. Eu queria dizer também que há algum tempo, semana passada, estava conversando com um colega de profissão, ele é um consultor há alguns anos, mas um pouco mais moderno que para usar a linguagem militar, já que estamos aqui na UIFA. E ele chegou a uma conclusão de olhar para mim e falar: Guilherme, eu cheguei à conclusão de que eu vivi uma fase excepcional. A economia era um pouco mais estável do que hoje, não tínhamos a questão climática como um problema. As coisas funcionavam de uma forma um pouco mais estável. E ele olhou para mim com um olhar meio triste. Eu queria, sorte a minha não seu. Você vai vivenciar todo esse drama, se como minhas filhas não, enfim. E esse cenário de certeza deve estar vivenciando, e por isso é importante estar sempre dando TV, todas as mudanças. Mas a dúvida que fica é: será que nós estamos conseguindo lidar com esse escalamento, esses níveis de certeza? As metodologias estão dando conta, elas estão dando conta desse cenário, e quando a gente olha como um todo, parece que é um cenário um pouco apocalíptico. Brigadeiro Linhares, grande apresentação sobre os riscos do setor cibernético, e na
a FGV tem atuado nos últimos 2 anos diretamente nesses códigos cibernéticos. Então, eu tenho visto a preocupação da sociedade com a questão do risco da guerra cibernética. Então, esses códigos cibernéticos reúnem gente dos principais setores de infraestrutura crítica do Brasil, setor elétrico, setor de transporte, setor aviário, nuclear, aéreo, aeroespacial, enfim. Todos os setores críticos estão lá, nossos representantes, e a gente percebe que existe realmente uma preocupação latente, e um dos aspectos que é sempre mencionado é a vulnerabilidade do elemento humano, algo que a professora Inês também comentou. É aquele elemento que chega com absolutamente apelativo, que induz a pessoa a aplicar e cria um problema para toda a organização. Marcos legais e legislação, de fato, é bonito, mas ele não resolve o problema. Quem se utiliza do mecanismo para praticar crimes cibernéticos e ataques cibernéticos não está preocupado assim, com a legislação e o marco regulatório. O que importa definitivamente é a capacidade de resiliência e de defesa das organizações. E um dos aspectos que está contribuindo na FGV é justamente criar um manual que permita que as organizações possam aplicar o que eles veem nesses códigos cibernéticos e possam internalizar isso nas organizações, justamente para criar essa cultura de higiene cibernética, de como é que a gente vai se proteger desse cenário, porque é absolutamente importante que a gente tenha esse contexto de descentralização. No final, são as organizações públicas e privadas que vão tomar decisões e vão resguardar a sua infraestrutura crítica. Mas um aspecto que o senhor sempre menciona, que é a questão do domínio tecnológico das máquinas mais variadas, mais aspectos que o senhor mencionou, um aspecto que eu coloco aqui, que é a diferença entre o domínio tecnológico, que é absolutamente fundamental, e o que é uma tendência de fragmentação produtiva, suas cadeias globais de valor. O senhor citou, por exemplo, o F-35, brilhante tecnologia, mas reproduzido em mais de 10 países. Mais de 10 países que produzem F-35, a gente percebe que o desenvolvimento tecnológico de outras aeronaves, de outros sistemas de armas, cada vez mais comum e eles serão feitos dentro de alianças e parcerias de acordos de cooperação. Então, como é que a gente lida com essa diferença entre a importância de ter o domínio tecnológico e estarmos inseridos nas cadeias globais de valor? O professor Inês, que também mencionou vários aspectos do risco cibernético e complementaridade com a aplicação do ligamento de redes. Muito importante a incorporação de satélites na segurança e defesa, o exemplo do produtos cisterais é fundamental, não só ele, o próprio SISPROM também é bastante pertinente na questão do processamento, correto processamento de dados, capaz de nos levar a níveis de eficiência em termos de proteção do nosso território absolutamente fantástico, com uma economia de recursos importante. A questão do spin-in, spin-off também é um debate muito consolidado, contigo, de até que superado. Acho que você colocou bem essa questão e de fato, uma coisa, quando a gente olha a literatura, cada vez mais claro que o efeito spin-off hoje é o grande motor, o efeito spin-in, no caso, é o grande motor do desenvolvimento tecnológico militar. Mas um aspecto que é importante em toda essa questão do efeito debate dos efeitos spin-in, do efeito spin-off, da dualidade nessa área dos satélites, como é que você vê a importância do setor privado brasileiro nessa área? O quanto estamos avançando, o quanto estamos consolidados, quais são os principais problemas, como é que a gente está evoluindo nessa questão, tendo em vista que a atualidade é fundamental para a gente garantir os investimentos necessários nesse setor. Então, primeiramente, professora, pode começar com a sua resposta. Obrigada aí pela pergunta. Minha percepção, estão sim evoluindo. A gente verificou isso, né, nessa missão que a gente fez à Europa, né, sob o comando do Cláudio Corrêa, lá na escola, né, de Guerra Naval. E as universidades estão investindo muito nisso. Muitas delas testam a demanda do próprio Estado. Então, a
quantidade de novas ferramentas que estão surgindo é impressionante. E, ao mesmo tempo, o uso da tecnologia para apoiar. Né? Então, por exemplo, né, no caso aqui eu mostrei a Socialbot, nenhum dos métodos que está lá, que são métodos consagrados na literatura, eles estão funcionando porque foram criados. Por quê? Porque existe toda uma experiência de uso desses métodos, e o que a gente faz que é uma atualização. Ou seja, como é que você consegue deixar isso mais próximo de quem vai responder de uma forma mais fácil, realmente, né? Que reduza o número de interações e que você consiga resultados mais pertinentes. Por exemplo, você vai fazer uma análise de incertezas críticas, um exemplo, né, de um método construído lá atrás pela Shell, né, você tem que dar uma pontuação de 1 a 5 para o nível de importância de incerteza. Você faz esse tipo de técnica. Para um leigo, a importância ela funciona bem, mas a incerteza não. Você tem as respostas assim que você fica sem entender o que ele respondeu aí. Você pergunta, ele não pontuou direito. Mas se você perguntar qual é a probabilidade de ocorrência, isso não está, né, na metodologia da Shell, né, você põe ele para responder e diz ela assim, qual é a probabilidade de ocorrência do evento. E você sabe que os eventos que têm baixa probabilidade ou alta probabilidade, eles têm baixa incerteza, e os eventos que estão em 40% e 60%, eles têm alta incerteza, você faz a conversão, que o sistema faz automaticamente, e você tem a informação que você precisa, se ele realmente é um evento incerto. Então, eu estou dando como exemplo a melhoria do processo frente ao que você vai aprendendo. E lá fora, nós tivemos acesso a vários que eles estão chamando de kits, né, com uma série de novos métodos que eles desenvolveram, que as universidades lá desenvolveram, né, para apoiar o processo frente ao nível de informação que a gente tem hoje. Tem alguns centros, como é o caso do DCDC, na Inglaterra, que eles já estão atuando, inclusive, inteligência artificial, não para constitucionais. Até a gente fez essa pergunta, né, para eles, e eles disseram assim, não, a gente está usando para facilitar em algumas análises, para capturar algum tipo de informação, mas a construção do cenário tem que ser um processo humano, porque senão você não tem mudança de modelo mental. Eu achei isso ótimo, né? Ou seja, isso é uma gente, um processo criativo nosso, que nós temos que passar, mesmo que algum dia tenhamos tecnologia que possa fazer isso pela gente, nós não podemos abrir mão disso, senão a gente não vai dar nosso modelo mental. Então, está evoluindo sim e rápido, que as universidades estão sendo demandadas. A Universidade de Turku tem 40 pesquisadores só no centro de Forsyth dele. É muita gente. Tá? Só voltar para isso. Eles desenvolvem pesquisa, eles desenvolvem capacitação, conduzem projetos em apoio às organizações e às igualdades. Então, a resposta está evoluindo, sim, tem muita coisa aí. A gente está, inclusive, com um dever de casa grande de conseguir estudar. Eles estão usando muita gamificação. É bem legal como é que eles avançaram nessa área para ajudar você a quebrar o como você vê o ambiente. Experimentar coisas novas, né? Teve dos exercícios que eles sabem que eles fazem lá é você experimentar ser outra coisa. Estou dizendo assim, por exemplo, eu te dou um problema, você é uma árvore.
Como é que você, como árbitro, resolve aquilo? Então, assim, saindo realmente dentro da casa. Você quebrar, porque o que eles estavam colocando é que a gente tem que ter a capacidade de se desconectar. A gente está vendo hoje que é a capacidade de dizer assim, gente, quais são esses sinais realmente que importam e como é que isso vai ficar lá fora. E eles estão usando também, eles estão tendo um apoio grande, eu faço parte da rede de sites da OCDE, e eles têm utilizado meus cientistas para apoiar o desenvolvimento desses métodos, entendimento de como é que o nosso cérebro funciona, como é que a gente faz as conexões, como é que a gente pode melhorar essa capacidade de olhar para frente. Eu fiquei assim impressionada com a priorização e a preocupação que esses 3 locais que nós fomos, né, que foi Inglaterra, França e Finlândia, com essa parte de olharmos para frente para tentar resolver a situação hoje considerada caótica. E assim, a percepção que eu tenho é que eles ainda não enxergaram o caminho. E por isso eles estão investindo muito nisso. Né? E a outra coisa que eles estão fazendo muito lá, que eu entendo que é chave, é o que eles chamam de future literacy. Então, também exato. Essas pessoas não entendem o que é o futuro, que nós somos os agentes de mudança, que você, né, que você constrói o futuro a partir das decisões que você toma hoje. Você não pode tomar as decisões baseadas na sua experiência passada, mas sim os sinais que estão por vir. Né? Então, ou seja, é uma mudança completa de mindset. Para isso, você precisa. E no caso da Finlândia, o Future Literacy, ele é ensinado desde o ensino fundamental. Você manda, né, no caso lá, né, em Helsinki, você vê cenário nas ruas, né? Sim, a gente tirou até alguns exemplos, a gente vai estar disponibilizando aí em breve o relatório da viagem, né? Mas porque eles são colocados na rua, eles discutiram com a comunidade o que eles entendem ser o futuro das ruas. Assim. E está lá e você interage com aquele estudo que ele mostra lá os resultados, mostra o cenário, e você pergunta depois no final, o que você vê. Então, a comunidade participando. E outra coisa interessante que a gente viu lá foi o fato de que eles colocaram, né, a representante do grupo de Forsyth, ligado ao primeiro-ministro finlandês, né, eles disseram assim, aqui na Finlândia a gente não tem os desafios que outros países têm de ter que convencer quem toma a decisão de que isso é importante, porque eles aprendem desde pequeno, eles já sabem que isso é importante, faz parte da vida. Responde. Antes de complementar a sua apresentação. Brigadeiro Linhares, por favor. Obrigado pela pergunta, porque ela nos remete para, depois da apresentação, para e daí? Né? Que o pessoal que está cursando aí, a SEMAR, enfim. E daí? Com relação à área civil, à sociedade, né? Eu acredito que isso, eu tenho uma esperança em relação a tudo isso, devido ao fator econômico. Então, de alguma forma, para que todos nós possamos utilizar o ambiente intermédio na sua plenitude, em benefício de nós mesmos, de alguma forma a sociedade vai ter que se organizar para que se utilize isso. O que não é o caso na área militar, na área espacial. Então, entrando na sua pergunta, né,
que acontece? O Brasil, ele não tem, não investiu em algumas tecnologias, que hoje elas são, a gente pode dizer que são críticas. Então, no sistema de país, eu acho que é isso que é o principal, a mensagem principal que eu gostaria de deixar, de acender na cabeça de todos e todas, é que o Brasil, assim como quase todos os países, não consegue ter o conhecimento de tudo. Esse é um ponto. Então, mas outros países, eles estão fazendo trabalho de casa. Estão definindo o que é estratégia e estão pesquisando, estão se desenvolvendo com vistas àquilo dali, para alcançar aquilo dali. Então, eu acho que isso é uma das trabalhos de casa, que nós, como Estado, temos de fazer. Porque nós, como Estado, não existe, nós estávamos comentando isso no cafezinho, não existe transferência de tecnologia. Não existe. Nós podemos comprar o drible com transferência técnica, que a transferência da tecnologia ela vai ser parcial, não vai ser total. Até porque é um diferencial. É um diferencial e os países não abrem mão disso. É ilusão nós queremos adquirir alguma coisa e querer que toda aquela tecnologia seja repassada, seja internalizada. Isto não vai acontecer. Mas, e aí é um grande sacada, como nós podemos utilizar essas diversas aquisições e, no final das contas, nós estamos falando em comprar. Então, primeiro, nós temos que definir o que é estratégia para o nosso país e colocar energia em cima disso, para que, pelo menos, a gente consiga conversar. Nós temos exemplos exitosos com relação a ele. O TCDA é um exemplo disso. Há décadas atrás, criou-se o Instituto Tecnológico Aeronáutico para criar o quê? Pessoas com conhecimento em áreas relativas ao poder aeroespacial. E o que acabou acontecendo? E que o envolto de São José dos Campos, em suma, em volta do PCPA do ITA, criou-se um polo aeroespacial. Nós temos a Embraer, é um exemplo disso. Então, hoje, a Embraer é um grande player internacional na parte de aeronaves. Por quê? Porque teve gente com conhecimento, né, para poder, então, dar sustentação para que se desenvolvesse os projetos atuais. A Embraer consegue ter 100% das tecnologias que está sendo utilizada? Certamente que não. Mas ela já domina, ela já sabe, já conhece o risco, já tem como mensurar isso. Então, o que eu acho é que nós, como país, como Estado, nós temos que se preocupar com isso. Nós temos que definir o que é estratégia, onde nós temos que colocar a nossa energia e aquilo que nós não vamos conseguir dar esse salto tecnológico, vamos ter que fazer uma parceria. Vamos ter que fazer uma parceria. Para quê? Para que eu consiga utilizar aquilo daqui de uma forma mais ou menos segura. Então, se eu tenho uma parceria com você, então eu vou estar utilizando a sua tecnologia, nós estamos juntos, você vai estar ganhando dinheiro, eu não vou te ameaçar e você não vai estar me ameaçando. Então, é diferente do que nós estamos fazendo. Nós estamos sem uma visão estratégica do que é importante, aonde nós vamos botar a nossa energia, o que é importante para o país, e estamos comprando de todo mundo, por estratégia. Então, volto a falar, no ambiente das Forças Armadas, em especial do poder aeroespacial, não tem almoço grátis. Nós temos que fazer o nosso trabalho de casa. Não vai vir nada, por mais dinheiro que nós tenhamos, não
vai cair nas nossas mãos. O que a gente precisa para podermos utilizar a tecnologia que nós precisamos utilizar para cumprir a nossa missão, nós temos que investir em pessoas que saibam, pelo menos, quantificar o risco. Quando você tem isso, eu já dei um exemplo, eu falei quando você tem pessoas que conseguem, pelo menos, conversar quase no mesmo nível, aí você tem aí não um risco mitigado, mas ele fica minimizado. Então, eu acho que é uma visão de Estado. Defesa é Estado. E está faltando isso no nosso país. Como que nós vamos lidar com essas tecnologias disruptivas, onde nós não temos participação alguma e que vão mudar, estão mudando e vai continuar mudando. E nós vamos ser o quê? O que nós queremos ser? Acho que esse talvez seja o grande ponto. Obrigado, Igor. Só complementar aí para pensar um pouquinho, né? O Brigadeiro acabou de colocar. Isso não é um problema de velocidade do país. O país não sabe onde vai. Ele não sabe o que é estratégico. Não dá para a gente abraçar o mundo com as mãos. Nós vamos ter que fazer escolhas. Porque não dá para a gente dominar todas as tecnologias, porque é um mar de tecnologia que está por aí, um céu de tecnologia, né? Mas não dá, nós vamos ter que chegar e dizer assim, o que realmente é estratégico, do que a gente quer ser líder e centrar esforços nisso, né? Então, para isso, você precisa de um país ter uma estratégia de longo prazo, que também isso não é feito dia para noite, mas muito bem. Você precisa de capital humano, precisa de gente formada, pensando, com competência para isso. Você precisa de uma indústria, né? Uma rede para poder desenvolver aquilo. Então, assim, não é algo que se faz. Então, a gente tem que começar a parar e pensar e dizer para onde que nós vamos, o que vai ser prioritário para o país, e formar mão de obra e formar a estrutura, para a logística mesmo para isso, né? Para dar suporte a esse desenvolvimento de centros de pesquisa. Eu acho que assim, teria sido criado se não fosse ITA. A gente teria o conhecimento que a gente tem, né, de exploração em águas profundas se não fosse o CENS. Então, você precisa de ser tecnologia forte, você precisa de uma universidade integrada a isso e com pesquisa aplicada. Pesquisa aplicada. Temos que focar na pesquisa aplicada. A gente ainda não aprendeu a fazer pesquisa aplicada. Ainda está no mestrado profissional, aí eu fico olhando. Pesquisa aplicada, gente. Pesquisa aplicada. Para aí que a gente tem que avançar. E eu acho que as forças, elas teriam aí uma parceria, assim, com o Ministério do Planejamento, quem lá for responsável por essa grande estratégia nacional, poder estar bem enorme. Porque em defesa, você pode investir o dinheiro que for, que vai ser uma perturba. Agora, o Estado ficar investindo em desenvolvimento tecnológico para a empresa, isso já é complicado. E aí você usa o spin-off, você está fazendo para a defesa algo que depois, como a Embraer foi, ela inicia para a defesa, depois ela dá o spin-off para a parte privada. Mas, se não houver priorização, a gente não vai para lugar nenhum. Então, não dá para. O que eu quero dizer é que não dá para agradar todo mundo. A gente vai ter líderes, que eu acho que é algo que está faltando no nosso país, que, para mim, o líder é aquele que é capaz de tomar decisões difíceis, fazer escolhas.
E essas escolhas, a gente chama essa queda, ela tem que ser pautada olhando para o futuro, e não para o passado. É isso. Obrigado. Queria só adicionar ao Brigadeiro Linhares, acho que a gente foi tão bem sucedido em formar uma jovem cristalizada que hoje nós somos vítimas de assédio por parte de empresas estrangeiras por conta da nossa mão de obra brasileira. E isso impõe um enorme desafio para a gente. Como é que a gente lida com isso e mantém esse cérebro aqui no Brasil? Eu acho que é exatamente isso. Nós temos o brasileiro, ele é diferenciado. Ele tem uma capacidade cultural. De outros países, eu já tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos. A gente vê que assim, é diferente. Focado. Né? Nós somos mais criativos, a palavra certa. Então, isso nos dá atualmente uma visão melhor do que aquela centrada. O que nos falta é exatamente isso, uma organização, pensarmos como país, como nação. Aí a coisa vai. Seja lá o que a gente defina, mas a gente define. Esse é o ponto. Nós não definimos. A gente não sabe o que é. E para quem não sabe o que é, como quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar está bom. Bom dia. Nossa, eu fiquei arrependida depois de uma discussão tão calorosa e com tantas informações, deixou uma posição muito difícil falar depois dos doutores. Muita gente, tudo foi falado, muito foi exposto, né? É interessante falar sobre a questão de cuidado de mente, de pessoas que estão aí no alto nível intelectual e prontos já para começar a tentar seguir com alguns projetos, né? E eles conseguem porque existem oportunidades melhores, capacidades de laboratório, muito mais envolvida para essas pessoas. Infelizmente, isso impacta diretamente na nosso desenvolvimento tecnológico. Só que a tecnologia é uma área que ela, digamos que é meio grave quando se fala de acompanhar. Né? Então, a área tecnológica, por exemplo, se eu for comparar com outras áreas também que são de extrema importância, por exemplo, a área do direito, a área de história, né? Estudantes dessas áreas, eles não têm o mesmo tipo de avanço quanto a tecnologia. Hoje, nós já tem ali um aplicativo novo para baixar, já tem uma nova atualização. Então, a tecnologia avança muito rápido. Quando nós estamos falando sobre a base industrial de defesa, que é justamente as indústrias que fazem parte da construção da defesa em si, contra componentes que não fazem parte da missão principal das Forças Armadas, mas são secundários e necessários, nós entendemos que nós temos um grupo de empresas que estão ali, sem todo o teor burocrático necessário, quanto a questões econômicas, prestação de serviço, né, prestação de contas, né, anual necessário, e elas têm liberdade até para receber vários tipos de investimento, não que não tem poder público, não tem Forças Armadas, mas é um pouco mais burocrático esse investimento direto, né? Mas a gente consegue focar exatamente em acompanhar a tecnologia, de andar pelo menos né, na velocidade que ela avança. E nesse formato nós entendemos que a parte de setor de defesa, no meio militar, já existem as suas funções principais. Se por acaso não tiver que pegar parte do orçamento de defesa para me preocupar em desenvolver algo que o setor privado já está em andamento, eu terei muito esforço em áreas que não fazem parte da missão principal. Pode ser até componentes que fazem parte, mas não é toda a parte estratégica principal, o planejamento principal. Então, é crucial para que tenha o desenvolvimento do setor de defesa e existe essa base industrial de defesa, como foi citado aqui em Embraer. Embraer nasceu dentro do setor militar, né? Hoje ela é uma empresa privada, e a própria Embraer tem empresas, né? Por exemplo, a uma empresa que ela tem 40% da Tempest, é da Embraer,
com as observações, e a Tempest, ela é focada na área de segurança cibernética. Então, a própria empresa Ipraé focou em trabalhar com desenvolvimento, né, de criar aeronaves. Eles estão muito mais focados em criar aeronaves. Então, também se viu quando focado na área de emergência, não só focado em defesa, mas você é mais criando aeronaves. Então, quem trabalha com essas outras partes, desculpa. Essas outras áreas assim, que compõem, né, o seu negócio são empresas que vão ficar focadas diretamente pensando nisso. E não vai atrasar em si o foco principal da empresa. Né? Então, a base industrial da empresa ela está aí justamente para alavancar a tecnologia do setor militar, que tem essa necessidade. Assim como todo o nosso país. Né? Afinal, nós estamos em um ambiente onde não estamos respirando tecnologia. Eu diria ainda que o grande desafio para a nossa base industrial de defesa é lidar com os aspectos econômicos internos do nosso país. As dificuldades burocráticas, muitas vezes, se impõem a nós mesmos. 3 décadas de discutir reforma tributária e ainda assim não saiu um modelo exatamente ideal e estamos ainda patinando o que vai ser. Com graves implicações para os nossos aspectos produtivos internos. Vou abrir aqui algumas perguntas do público. Primeira pergunta da professora Elaine, feita pelo capitão Rafael Pita. O professor, a senhora acha possível aplicar os conceitos da teoria prospectiva no nível tático e operacional, ou seria melhor aplicar apenas no nível estratégico da organização? Obrigada, Rafael, né? Rafael, obrigada pela pergunta. Minha resposta, na minha avaliação, não importa. O que rege a necessidade de construção de cenários é a incerteza. Se você se depara com um processo decisório ou até de planejamento que envolva incerteza, é aí que você usa cenários. Então, ela realmente é muito mais utilizada no nível estratégico, mas ela pode ser utilizada para qualquer coisa, desde que você se depare com uma questão estratégica. Por exemplo, é comum, vamos dizer assim, pelo menos ela, não sei se ainda funciona assim, mas na Petrobras, eles usaram os cenários quando, eles definiram um projeto. Então, o projeto ali vai ter que ser tocado. E eles construíram cenários para o projeto para eles se prepararem para possíveis acontecimentos que não foram previstos antes no desenrolar para que eles consigam chegar até o final. Então, o que rege a necessidade de construção de cenários é sempre a incerteza. Próxima pergunta, pelo Coronel Monteiro, aqui do Senado, para o Brigadeiro Linhares. O senhor apresentou uma visão que as perspectivas futuras do ambiente cibernético em relação ao poder aeroespacial seriam um futuro histórico. Nesse contexto, perante a dificuldade de descrever o que poderá ser o futuro com a evolução do ambiente cibernético, a utilização de técnicas de cenários prospectivos poderá ajudar na organização da história? Bom, você utilizar qualquer tipo de metodologia que te ajude a não perder uma possibilidade de cenário futuro, isso sempre vai ser benéfico. Não quer dizer que aquilo vai acontecer, mas você já está se debruçando nos problemas atuais, nas possibilidades de determinados eventos acontecerem, e aí isso vai fazer com que você exercite, né, o que a gente chama assim, se preparar para um plano B, um plano C, um plano D. Ou seja, a adversidade não vai me pegar comigo. Então, nesse aspecto, é óbvio, é bastante salutar que nós utilizemos mais intensamente
essa técnica de cenários. Para, como a professora falou, para qualquer disciplina, para qualquer coisa que seja importante. Né? E eu acho que, pelo que a gente pode ver ao longo desses anos, é que no ambiente cibernético ele vai ser cada vez mais crítico, porque ele permite tudo. Ele tem uma legislação que não é efetiva, os estados utilizam, os grupos, as pessoas utilizam, e o poder aeroespacial é muito sensível à tecnologia. Então, você conseguir exercitar essa visão do futuro, mesmo que aquilo não aconteça, mas você já exercitou e você já conseguiu se preparar melhor para tornar o futuro um pouquinho melhor. Então, eu acredito piamente nisso, e é por isso que nós estamos aqui, tratando, né, da laboratório de simulação de cenário, exatamente para poder utilizar essa ferramenta como uma ferramenta de exercício, de planejamento, de estratégia. Você pode utilizar para muitas coisas. Né? E mesmo, principalmente para as coisas certas. Né? Se não tem certeza, não precisa de ferramenta. Já sei o que vai acontecer. Então, assim, eu acredito piamente nisso. E é por isso que estamos criando, a Conselho criou um laboratório de simulação de cenário, exatamente para pensar nisso, nas mais diversas áreas. Quais áreas? Aí é uma pergunta para todos nós. Né? Vamos estar desenvolvendo aqui um laboratório de simulação de cenário para produzir cenários prospectivos para a Força Aérea, mas esse cenário vai ser pensado pelos acadêmicos, pelos professores, ou vai ser um pensamento conjunto entre a Força Aérea, o Estado-Maior, ou quem pensa no futuro, junto com aqueles que vão estar podendo trabalhar com essa metodologia para reger essa orquestra. É só uma questão de escolha. Né? Então, eu vejo com muito bons olhos que a Força Aérea tenha criado isso, mas agora o principal é que faça bom uso disso para os interesses do poder aeroespacial. E não simplesmente criar, e deixar que o barco navegue de acordo com a correnteza. Eu acho que a gente tem essa condição aí, vamos ver. Espero todos para que os produtos sejam benéficos para ajudar a Força Aérea a definir as suas estratégias. Obrigado, Monteiro. Novamente, a gente reforça aquele ponto. É quão importante definir uma estratégia, no caminho e seguir naquela direção. Mais uma pergunta para a doutora Elaine, dessa vez da editora Moura. Em um país no qual a cada eleição há a tendência de se mudar tudo que foi feito no governo anterior, como a metodologia de cenários prospectivos pode auxiliar uma organização no seu planejamento de longo prazo? Tenente Coronel Moura. Oi, Tenente Coronel Moura. Me deixou uma tarefa justa, quer dizer, justíssima. Bom, quando a gente estava na SAI, nós conseguimos montar uma PEC chamada PEC PPQ, conseguimos alguém para colocar isso no Congresso, né, para votação, que é a criação do planejamento de longo prazo. Todos os países bem-sucedidos, são vários exemplos que a gente tem lá na OCDE, e que o longo prazo não está na mão do executivo, mas o longo prazo está na mão do Congresso. E por que isso? Porque você tem mudanças ao longo do tempo. E para você ter continuidade em projetos que são estratégicos, o parlamento precisa aprovar. Ou seja, todos os partidos discutem essas questões, são sempre baseados em cenários, eles constroem cenários para apoiar esse processo decisório,
e eles decidem, então, quais são os projetos estratégicos para o país. As grandes questões de longo prazo que, independente do governo de plantão, ele vai ter que tocar. E ele está contra esse parlamento do que ele fez. Então, nós tivemos até outro dia uma discussão lá no Ministério do Planejamento, que eles criaram uma diretoria de planejamento de longo prazo. Por enquanto, a minha avaliação já está no papel, a gente está tentando ver se isso sai. Né? Eles estão, assim, com algumas dificuldades, mas estão avançando. Né? Mas, de qualquer forma, por quê? A preocupação que eu tenho é que, da mesma forma, né, que o governo de plantão, uma cadentada criou a área, então você tem que ter algo que tenha continuidade. Por isso, nesses países desenvolvidos, né, a sua maioria parlamentaristas, isso está sob responsabilidade do Congresso, do Parlamento, e ele cobra ao executor. Não existe um plano, existem direcionadores estratégicos, ou seja, ele dá liberdade a quem está no comando dizer como ele vai conduzir aquilo, mas ele tem metas. E essas metas vão ser cobradas. Então, ele tem a flexibilidade de escolher como ele vai atingir aquela meta, essa liberdade que ele tem, mas ele já tem direcionado para onde que ele vai. E no nosso país, nós não temos isso. Né? Nós temos uma Constituição parlamentarista, um sistema presidencialista, que muda e que, em geral, quem está no governo não gosta da continuidade ao que foi feito no governo anterior. Eu me lembro de ter ouvido uma crítica ao governo anterior de que as obras que não fizeram nada em termos de obras de infraestrutura somente terminaram as que tinham sido iniciadas. Eu disse, poxa, que coisa mais louvável do que essa, que foi investir diante do Estado. A gente fechar as obras, essa explicação de todo governante, mas tem aí críticas de que o governo passado só fechou as obras, iniciou grandes obras. Né? Então, assim, por que você terminar que o outro governo completou? E isso tudo que vai um pouco da mentalidade dos nossos políticos dificulta realmente você colocar em voga um planejamento de longo prazo. E aí, a saída que eu vejo é algo que o Congresso aprove, que chegar faça, e isso vai ter que ser repassado. Né? Não é que eu acredite que só de você ter uma lei, né, uma escrita da Constituição, que as coisas vão funcionar, porque a gente tem muita coisa que pega que não pega. Eu acho que até hoje o PPA não decolou. Para mim, o PPA ele é uma possibilidade, mas pelo menos obriga a que todo o primeiro ano de governo as pessoas parem para pensar planejamento, o que já é um ganho. Se a gente tivesse algo que garantisse o planejamento de longo prazo, vinculado a metas, com orçamento carimbado, talvez a gente conseguisse efetivamente avançar nos projetos de longo prazo. E a gente não está fazendo nada novo, simplesmente copiando o que os países desenvolvidos já fazem há muito tempo. É isso. Não sei se respondi a sua pergunta, mas é algo bem difícil para a gente. Eu ainda diria que, assim como a gente às vezes olha, ainda é um pouco negativo de olhar para as culturas, a gente também tem muitas continuidades importantes. O caso da continuidade das obras é um exemplo. A gente passa também muito tempo discutindo os mesmos problemas. Você tem reforma tributária, foram 30 anos discutindo. Reforma da Previdência, foram 30 anos discutindo. Acordo do Mercosul e União Europeia, 30 anos discutindo. Está muito tempo discutindo
acordos que a gente sabe que a gente precisa avançar, mas que demora muito para a gente poder chegar a uma conclusão definitiva. Querendo ou não, isso é uma oportunidade, porque o debate perpassa diferentes governos e, em algum momento, eles acabam avançando, com um grande atraso, mas eles acabam avançando. É inegável que a gente está discutindo a reforma tributária há pelo menos uns 4, 5 governos diferentes. Desde a Constituição, eles sabem que nós temos um sistema caótico e que ele precisa ser solucionado. E aí, o Banco Mundial tinha um indicador que era muito interessante, que mostrava muito bem isso. O Brasil é o pior país em termos de distinguir carga horária das empresas para honrar compromissos tributários. O segundo pior país é a Bolívia, com metade da carga horária. A gente tem que melhorar muito para chegar ao nível do segundo pior, que é a Bolívia. E também não deveria ser um parâmetro de excelência para a gente. Bom, última pergunta aqui. Pergunta. Salvo se chegar em nós. Então, mais uma pergunta para a doutora Mãe. Aliás, essa aqui foi feita. Então, essa é a última pergunta de fato. Professora Elaine, durante a palestra, a senhora falou que os gerentes pensam na parte prática e operacional. Como nós podemos iniciar essa transição para o pensamento estratégico com foco no futuro? Pergunta feita pela capitã Fernanda Moraes. Obrigada, capitã Fernanda Moraes. Para mim, nós temos dois caminhos. Um deles é o meio de future literacy. Se eles não tiverem uma educação em futuro, se eles não tiverem a consciência do quanto isso é importante, eles vão ficar presos o tempo todo no dia a dia dele, não vão avançar, como acontece também com a alta administração. E o segundo ponto é envolver os processos de construção de cenários. Então, se a organização resolve investir nesse processo e envolve a média gerência na participação, isso significa que a gente não tem como refletir sobre aqueles temas. E todos os temas que estão ali dentro de um processo de planejamento, né, de cenário, eles são temas importantes, são temas estratégicos, senão não estariam ali sendo debatidos. Então, eu vejo que a forma de elevar esse pensamento vai para um lado pela future literacy e pelo outro do envolvimento dessas pessoas nesses debates que eu acho que toda organização que opta por planejamento de cenários tem essa opção, que é de você ouvir essas pessoas durante o processo, contribuir. A gente, toda vez que a gente faz algum mentoria na área de scenarios planning, a gente sempre faz, no mínimo, 3 grandes eventos envolvendo, né, da gerência média para cima, que é a abertura, apresentando, né, o projeto, tudo, qual é a questão orientadora, o sistema de cenarização, ou seja, você fecha aquela primeira parte para que todos da organização tenham consciência que estamos parte daquilo. Depois, quando os condicionantes do futuro ficam definidos, então a gente comunica a todos quais são esses condicionantes, que isso serve para gerar registro no cérebro dessas pessoas, que aqueles são elementos-chave, e aí os condicionantes do futuro eu estou falando sobre quais são as mega-tendências, ou driving forces, como é chamado lá fora também, quais são as grandes incertezas críticas, aquelas grandes questões sem resposta ainda, e que têm um impacto muito grande dentro da organização, e a outra é a estratégia dos principais atores. Por quê? Porque são esses atores que constroem o ambiente. Dependendo se eles vão para um lado, se eles vão para o outro, isso altera, né, o curso dos acontecimentos. Então, são essas 3 grandes forças que estão em atuação no ambiente. E depois, os cenários construídos estão prontos, em que você vai
comunicar essa história, aí, por fim, a estratégia formulada com base nela. Então, eu vejo dessa forma, como fica como sugestão, né, esses dois encaminhamentos. Obrigada. Perfeito, professor Elaine. Agora, tem já esse termo no contexto público. O público com os senhores e senhoras também para fazer as últimas considerações, né, para a gente poder finalizar essa moderação, já cumprimentando todos que, pelo rigor, foi o cumprimento do tempo, a gente vai conseguir cumprir esse certinho tempo, graças à qualificação dos expositores que estão aqui presentes e as excelentes perguntas que foram feitas. Então, professor Elaine, a senhora tem a palavra. Bom, mais uma vez, eu queria agradecer o convite, né, estar participando aqui desse evento, que eu julgo ser bastante importante. Dar os parabéns mais uma vez pela criação, né, desse núcleo voltado, né, para a construção de cenários, estudos. Eu acho que a gente ainda demanda muita pesquisa na área também. Eu costumo dizer que eu não considero, né, construção de cenários, prospectiva, forçade, como queiram chamar, né, de nenhuma panaceia, ou seja, ela não vai resolver todos os problemas da organização, mas ela vai dar um norte. E eu considero hoje como o principal instrumento para a formulação de uma boa estratégia e para você tomar decisões em um ambiente muito seguro. Obrigada. Aproveitando aqui para falar nos finais, acho que o evento, propriamente dito, ele tem o objetivo exatamente de fazer, né, nos fazer pensar, né, trazendo algumas situações de problema, para que a gente possa, então, estar pensando. E eu acho que isso está sendo alcançado. Primeiro, porque a plateia, né, pelo menos em termos de força aérea, é uma plateia bastante significativa. Né? Os que estão cursando aí, majores, tenentes coronéis, saindo agora, terminando o curso com comando de Estado-Maior, voltando para as organizações com uma posição mais elevada na cadeia de decisória da Força Aérea. Isso certamente está chegando ao generalato, enfim, mais à frente, e a parte gerencial são os capitães que estão cursando. Eu vejo que os assuntos aqui tratados, basicamente, para instigá-los, fazê-los pensar nesses aspectos que são não somente problema, né? Já pensando na área cibernética, área espacial, são áreas complexas, mas já estão aí. Já estão aí. Ou a gente aprende a lidar com isso, usando, né, o planejamento, metodologia de cenário, planejamento, para que a gente consiga encarar esse problema e absorver e tirar maior proveito dessas tecnologias para a Força Aérea, para internalizar e utilizá-la da melhor forma possível. Então, eu vejo que o evento, propriamente dito, espero que tenha criado, né, tenha trazido para todos os senhores e senhoras esses questionamentos, né, essas ideias daquilo que a gente vai certamente estar lidando no futuro. E isso não tem volta. Então, eu agradeço aqui a participação, né? Eu que vivi basicamente a minha carreira inteira dentro da área de tecnologia da informação, embora eu fosse dependente, mas eu tive essa oportunidade de ficar basicamente todo o tempo lidando com isso, e
implementando uma série de projetos corporativos, lidando com a implantação da segurança cibernética para a Força Aérea. Então, isso é um tema muito que, assim, que me toca bastante, porque eu trabalhei nisso a minha vida inteira. Né? Então, acho que aquilo que a gente pensava há vários anos atrás já está acontecendo, né? E a Força Aérea precisa de ter gente com mente aberta, olhando para frente, para quê? Para absorver da melhor forma possível as tecnologias. Isso não significa que nós vamos internalizar tudo. Esse é o grande X da questão. Tecnologia dá de pau, muitas tecnologias, muitas novas tecnologias, mas nem todas nos convêm. Então, daí a importância dos senhores e senhoras estarem pensando nisso, para que as escolhas sejam bem feitas e tragam vantagens, facilidades para o cumprimento da missão da Força Aérea. Parabéns aí pela organização e obrigado pela oportunidade. Bem, gostaria também de parabenizar todos por estarem aqui participando desse início do Laboratório de Informações de Cenários na UIFA. Muita alegria que nós vemos que foi identificado a necessidade de que a defesa, assim, todas as forças, precisam pensar no futuro. Né? Nós temos um laboratório muito forte na Escola de Guerra Naval, Marinha, que fala sobre o futuro, está a comando, né, da coordenação do comandante Correia, que ontem falou aqui dos senhores, uma palestra maravilhosa, e juntamente com o professor Elaine. É interessante porque quando eu entrei para começar a estudar na UNIFA, eu tinha pessoas que ouviam como pilares, e hoje eu estou do lado dessas pessoas. Então, essa é uma oportunidade que nós temos de conversar com essas pessoas e pensar sobre o futuro, com o nosso conhecimento que nós trazemos, inovador, né, de pessoas que fazem parte da estrutura de criação, por exemplo, do cibernético, como o Brigadeiro Linhares, que atualmente é o orientador. É um choque de realidades que nos faz com que tenhamos possibilidades, né, temos ferramentas para desenhar o que nós podemos esperar no futuro. É muito interessante poder pensar sobre isso, justamente para que não tenhamos surpresas, onde não possamos ter planos para lidar com elas. Então, eu acho, né, como questão de trabalho, né, eu dou aulas de programação, eu dou aula de desenvolvimento, tanto back-end, inteligência artificial, processamento de dados. E uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, né, você precisa fragmentar as coisas e, às vezes, até olhar cada pedacinho separado para conseguir entender qual é o problema, de forma micro que você precisa resolver, e aí você monta o quebra-cabeça do problema geral. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, e que a gente faz, né, há mais tempo, com excelência, com vários níveis de pesquisa, tem pessoas responsáveis por cada área, que conseguem pensar cada fragmentozinho, e juntamente com a coordenação da professora Elaine, nós estamos conseguindo pensar no que será o ano em 2040. Né? Então, nós temos aí um pensamento perspectivo do que esperar e como nós podemos resolver possíveis problemas. Outra coisa interessante que eu trago também da minha experiência como professora de desenvolvimento é que eu sempre digo para os meus alunos, existem linguagens que são muito interessantes, são muito legais, são gostosas de desenvolver qualquer linguagem. Eu sou apaixonada por Python. Eu dou aula de JavaScript, HTML e CSS. Mas Python, para mim, é a linguagem do coração. E, por incrível que pareça, Python é uma linguagem estrutural muito tradicional. E o Google criou a Golang, uma linguagem a partir do Python, justamente para poder atender as necessidades do que o Google precisa. E daí, o que nós tivemos de lição? Não existe tecnologia onde nós podemos nos apegar. A tecnologia, ela avança a cada minuto. Então, o que hoje eu estou trazendo aqui, trouxe para os senhores como tecnologia disruptiva, amanhã já será passado.
Então, o tempo todo nós temos que olhar para o futuro, para poder entender como nos preparar, justamente para que nós tenhamos ferramentas para lidar com cada diversidade que vier. E nesse momento nós estamos falando do nosso país. E os senhores estão aqui como responsáveis por ele. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, parabéns pelo laboratório, é um prazer enorme estar presente dos senhores, sou muito honrada de fazer parte dos laboratórios, principalmente estar em presença da professora Elaine, que está aí cabeceando toda essa metodologia que eu ainda via, né, pelos livros, eu olhava, caramba, essa professora que é autoridade, né, falar sobre futuro, e hoje nós conseguimos conversar sobre isso. O Adriano Linhares, uma conversa com ele sobre cibernética, o orientador, e depois eu fui descobrindo que ele faz para todo o estudo, eu acho que ele que criou a parte de tecnologia da basicamente, então nós estamos muito bem estruturados, nós temos muitas pessoas aqui que vão conseguir direcionar os senhores para cada tipo de pensamento que os senhores tiverem e queiram desenvolver nas suas áreas. Parabéns aí a todos por estar no momento correto, na hora correta, no local correto, na hora correta, e ter essas oportunidades. Parabéns a todos por planejar o evento. Lembrando que perguntas adicionais podem ser feitas através da coordenação, que vai me direcionar para a mesa. Mais uma vez, manifestando a satisfação de estar presente nesse evento, com a mesa tão qualificada como está aqui, com um público tão igualmente qualificado, com excelentes perguntas dessa mesa. Facilitaria também o papel da moderação. Parabéns novamente pela presença dos comentários, de complementaridade com as apresentações que foram feitas, e também pelo cumprimento bastante rigoroso do horário, né, que facilita muito o cumprimento aqui no meio das atividades como moderador. Então, peço uma salva de palmas para os panelistas. Convidamos o mediador a realizar a entrega dos certificados dos palestrantes. Convidamos o coronel aviador Alexandre Nogueira de Souza a realizar a entrega do certificado ao mediador, como forma de agradecimento pela sua participação.